Beleza, então, pessoal, né? Então, vamos fazer uma revisão aqui. Vamos começar pela química orgânica, tá bom? Vamos começar pela química orgânica. Bom, então, pessoal, a química orgânica, ela tem basicamente alguns elementos que aparecem com maior frequência, né? E esses elementos que aparecem com maior frequência é o carbono, o hidrogênio, o oxigênio e nitrogênio. Na verdade, esses são os quatro principais, que é o Chon. Tem ainda o X, que representa os elementos da família 17, e tem também o S, que é o enxofre, que é da família 16. Então, os quatro que mais aparecem na química orgânica é o carbono, o hidrogênio, o oxigênio e o nitrogênio. E ainda temos o X, que representa todos os elementos da família 17, que é o flúor, cloro, bromo e iodo. E temos ainda o enxofre, que está na família 16. Então, assim, antes de falar dos quatro principais aí, do carbono, hidrogênio, oxigênio e do nitrogênio, vamos falar um pouquinho da história da química orgânica, né? Então, a química orgânica, ela começou lá com Berzelius, que lançou uma teoria chamada a teoria da força vital, e que disse que somente os seres vivos é que poderiam sintetizar compostos orgânicos. Aí veio um cara chamado Euler, né? Então, o Berzelius, na verdade, ele lançou uma teoria chamada a teoria da força vital. E aí veio um carinha depois chamado Euler que conseguiu derrubar essa teoria da força vital. Então, na verdade, o que o Euler fez? Ele pegou um sal, que é o chamado cianato de amônio, que é o NH4OCN, ele aqueceu este sal, né? Ele aqueceu o cianato de amônio, e aí em química, esse sinalzinho aqui, né? Esse delta significa aquecimento, que parece um triângulo, né? Mas é delta. E aí o Euler conseguiu sintetizar a amônia em laboratório. Perdão, conseguiu sintetizar a ureia. Ficou gravado agora. Aí o meu erro, mas não tem problema. Então, tá aí, ó. O Euler, ou Wheeler, conseguiu sintetizar o primeiro composto orgânico, pelo menos que se tem registro, de maneira artificial. Porque o Berzelius achava que somente os seres vivos conseguiriam sintetizar compostos orgânicos, porque os compostos orgânicos eram dotados de uma força chamada força vital. E o Euler, ou Wheeler, conseguiu, a partir de um composto inorgânico, que é o cianato de amônio, obter um composto orgânico, que é a ureia. Então, a primeira substância orgânica obtida foi a ureia. O Euler, então, o Wheeler, comprovou, ou ainda o Euler, comprovou que é possível sintetizar compostos orgânicos em laboratório. Tá? Então aí foi por água abaixo a teoria da força vital do Berzelius. Berzelius achava que não era possível fazer em laboratório, que só era possível extrair dos seres vivos, e então o Euler conseguiu provar. Ele fez uma série de sínteses depois. E hoje, inclusive, nós temos, né, a ureia, hoje é uma substância altamente utilizada na agricultura, né, na complementação e no fornecimento de nitrogênio para as plantas. Tá bom? Então, basicamente, é isso que eu queria falar sobre a teoria da força vital. Agora, vamos seguir ali nos slides, né? Então, os quatro elementos mais conhecidos da química orgânica é o carbono, o hidrogênio, o oxigênio e o nitrogênio. E ainda tem o X, que representa elementos da família 17, e o enxofre, que também é um cara que aparece com muita frequência aqui na química orgânica. E para a gente entender bem isso aqui, a gente tem que saber o seguinte: o carbono, ele sempre vai fazer 4 ligações. Então, no carbono sempre tem 4 tracinhos. O hidrogênio sempre faz uma ligação. Então, no hidrogênio sempre vai ter um tracinho. O oxigênio sempre faz 2 ligações. Então, no oxigênio sempre vai ter 2 tracinhos. E no nitrogênio sempre tem 3 ligações. Ou seja, no nitrogênio sempre tem 3 tracinhos. Aí tu vai lembrar que é Chon 4, 1, 2, 3. O X é monovalente, porque está na família 17, faz uma ligação. E o enxofre está na família 16, faz 2 ligações, então é divalente, tá? Mas o bom é tu lembrar, se tu lembrar de cabeça esses 4 aqui, já está bem bom do início, o Chon 4, 1, 2, 3, que são os 4 elementos organógenos, que são aqueles elementos que aparecem com grande frequência na química orgânica. Hoje, depois da teoria do Berzelius ter sido suprimida pelo Euler, nós sabemos que química orgânica, que os compostos orgânicos, eles não são mais os compostos dos organismos vivos. Hoje, os compostos orgânicos são aqueles que têm carbono. E é bom lembrar sempre que nem todo composto que tem carbono é orgânico. Nem todo composto que tem carbono é orgânico. Mas todo composto orgânico tem carbono. Então, repetindo, nem todo composto que tem carbono é orgânico.
mas todo composto orgânico tem carbono. Tá beleza? Então tá aí, elementos organógenos, carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, X ainda, né, que é da família 17, o enxofre, que é divalente. Mas os 4 principais é o Chon 4, 1, 2, 3. Bom, o que mais temos que saber aqui dessa sequência? Vamos lá. As propriedades dos compostos orgânicos, né? Quais são as propriedades? Os compostos orgânicos formam cadeias carbônicas. Então, os compostos orgânicos são, e principalmente do carbono, né? Também uma propriedade do carbono. O carbono é o único átomo que consegue se ligar a vários outros átomos de carbono. Você não vê, por exemplo, vários oxigênios ligados entre si, tá? Então, essa é uma propriedade, na verdade, do carbono, e não dos compostos orgânicos, mas tudo bem. E aí, o carbono sempre faz 4 ligações, né? Se ele sempre faz 4 ligações, eu tenho que lembrar o seguinte, aqui esse hidrogênio da esquerda, você vai colocar mais 3 hidrogênios para ele fechar 4, ó. Numa outra aula, o aluno perguntou assim, professor, de onde é que saem esses hidrogênios? Esses hidrogênios sempre estiveram ali, tá? Eu só estou colocando para ele fechar 4 ligações. O carbono, ele tem 2 ligações, então vai mais 2 hidrogênios, porque ele sempre tem que fechar 4. Esse carbono próximo aqui tem 2 ligações, vai mais 2 hidrogênios, ele fecha 4. Ok? Esse carbono aqui tem 2 ligações, vai mais 2 hidrogênios, ele fecha 4. Então, quando você olhar aqui, ó, que está só as ligações do carbono, você vai completar com o hidrogênio. Esse carbono tem uma ligação para a esquerda, mais 3, ele vai fechar 4. Tá beleza, gurizada? Então, é um baita negócio isso aí. É bem tranquilo. Tá? Então, eles formam cadeias. Algumas cadeias são normais, outras são ramificadas, outras são abertas, outras são fechadas e tal. Mas ele sempre forma a cadeia, tá? Então, essa é uma característica importante do carbono e é uma característica importante também dos compostos orgânicos. Formação de cadeias. Algumas cadeias grandes, outras cadeias pequenas, algumas cadeias normais, algumas cadeias ramificadas, né? Tem uma série de coisas nesse sentido aí. Tá, beleza? Vamos lá. São compostos moleculares, ou seja, covalentes. O que significa isso? Nos compostos orgânicos predominam ligações covalentes, ou seja, dificilmente teremos presença de metais nos compostos orgânicos, apesar que nós temos compostos orgânicos com presença de metais, como, por exemplo, os sais orgânicos do tipo sabões e os sais do tipo detergentes, são compostos orgânicos que têm ligação iônica. Todavia, a maioria das ligações, mesmo desses compostos que são considerados compostos iônicos, são ligações covalentes. Então, a cadeia carbônica é sempre covalente. Possuem baixos pontos de fusão e ebulição, ou seja, gasolina é um composto orgânico. Tu quer lembrar de composto orgânico? Tu quer entender o que é a química orgânica? Pensa no petróleo, tá? Pensa no petróleo. Agora pensa numa dor de cabeça, tá, do petróleo, né? Quanto é que está a gasolina, etc. Então, na verdade, a gente precisa ficar antenado nesse sentido. Pensou em composto orgânico, pensa no petróleo. Aí tu vai pensar na gasolina, tu vai pensar no diesel, né? Tu vai pensar que mais que vem do petróleo, do gás de cozinha, tu vai pensar no gás natural. Todos esses compostos que são derivados do petróleo, eles são compostos orgânicos. Então, é uma grande fonte. Outra fonte boa de compostos orgânicos é o carvão mineral. Né? O próprio álcool mesmo, álcool produzido a partir da fermentação, né, e processamento total da cana-de-açúcar, por exemplo, né, que pode ser da beterraba também, ele é orgânico, ele é um composto orgânico, porque ele tem carbono. Tá? A maioria dos combustíveis é orgânico. Bom, na sua grande maioria são apolares. O que significa isso? Que eles são insolúveis em água ou pouco solúveis em água. A maioria dos compostos orgânicos tem insolubilidade em água ou solubilidade reduzida em água. E aí apresenta a isomeria, que a gente não vai ver agora, né? Tá? A isomeria é um fenômeno que acontece na química orgânica, não acontece na química inorgânica, que é quando dois compostos com a mesma fórmula são compostos diferentes. Isso pode acontecer aqui. Bom, e aí vem a hibridização, que também é da primeira aula, né? Tudo isso aqui que eu estou falando da aula número 1, tá? E aí o carbono ele tem 3 tipos de hibridização. Tá? A primeira é a hibridização sp3. Então, se o carbono tiver somente ligações simples, ó, veja que esse carbono tem 4 ligações simples, ó, não tem dupla. Se ele tem 4 ligações simples, a hibridização é do tipo sp3.
a geometria dele será tetraédrica. E o ângulo das ligações desse carbono é o ângulo de 109 graus e 28 minutos. Eu tenho que saber isso, professor? Tem que saber. Tá? Hibridização sp3, tetraédrica, 109 e 28. Agora, se o carbono tiver uma ligação dupla, ele vai ser sp2. A geometria vai ser trigonal plana e o ângulo da geometria trigonal plana é de 120 graus. Depois você tem duas ligações duplas, tá? Duas ligações duplas ou uma tripla, a hibridização vai ser sp e a geometria vai ser linear, ok? Então são 13 hibridizações. Se o carbono tiver somente ligação simples, é sp3. Se o carbono tiver uma ligação dupla, ele é sp2. Se o carbono tiver duas ligações duplas ou uma tripla, ele é sp. Tá? Então, sp3 tetraédrica, 109 graus e 28 minutos. sp2 é trigonal, com 120 graus. E sp é linear, com 180 graus. Tá? Cada um vai ter o seu ângulo e a sua hibridização específica. Bom, depois a gente vai no exercício. E aí tem a classificação, que é o seguinte: o que é um carbono primário, o que é um carbono secundário, o que é um carbono terciário e quaternário. Carbono primário são esses redondinhos aqui, ó. Eu botei o redondinho aqui. Carbono primário, ele está ligado somente a outro átomo de carbono. Ó. Esse aqui só está ligado a esse aqui. Esse só está ligado a esse aqui. Claro que vai ter hidrogênio aqui, ó, que vai ter mais 3 hidrogênios. Mas carbono primário é aquele que está ligado a somente mais um carbono. Se o carbono está ligado somente a mais um, ele é primário. Ok? Esse redondinho é o primário. Agora, o que é um carbono secundário? Carbono secundário é aquele carbono que está ligado a mais 2 átomos de carbono. O que seria um carbono secundário aqui? Esse da estrelinha, ó. Esse está ligado ao carbono da direita e ele está ligado também ao carbono da esquerda. Então, esse é um carbono secundário, porque ele está ligado a somente mais 2 carbonos. De maneira direta, está ligado somente a mais 2. Mas o que seria um carbono terciário? O que seria um carbono terciário? Carbono terciário é aquele que está ligado a mais 3 carbonos. Esse triangular é terciário. Ele está ligado a esse carbono da direita. Ele está ligado a esse carbono da esquerda. E ele está ligado ao carbono de baixo. Então, ele está ligado a 3. Se ele está ligado a 3, ele é o carbono terciário. Ok? Então, terciário está ligado a mais 3 carbonos. Está ligado ao de baixo, está ligado ao da esquerda e está ligado também ao da direita. Então, ele é o terciário. Ok, meu amigo? Ok. Mas e o quaternário? Quem é o quaternário? O quaternário é aquele que está ligado a 4 carbonos. Ó, esse quadradinho aqui, eu botei um quadradinho para dizer que é 4. Ele está ligado ao carbono de cima. Ele está ligado ao carbono de baixo. Ele está ligado ao carbono da esquerda e ele está ligado também ao carbono da direita. Ele é quaternário. Tá? Então, o quaternário está ligado a 4 carbonos. Então, essa é a classificação dos carbonos. Primário está ligado somente diretamente a um carbono. Secundário está ligado diretamente a 2. Terciário direto a 3 e quaternário 4. Beleza, gurizada? O que vocês me dizem aí? Tranquilo ou não tranquilo? Show, né? Tá? Ok. Então, tá aí os carbonos. Aí, meu amigo, nós temos aqui classificação de cadeias. Isso aqui já é da aula 2, tá? Esse já é da aula 2. Então, assim, ó. Essas duas cadeias são abertas, tá? O que é uma cadeia fechada? Cadeia aberta, ela vai ter duas extremidades. Ó. Se fosse fechada, ela seria uma figura geométrica. Então, qualquer cadeia, qualquer composto que dê uma figura geométrica, seja ela um quadrado, seja um triângulo, né? Ou seja um pentágono, se fechar uma figura geométrica, é cadeia fechada. Se não fechar uma figura geométrica, obviamente não fecha, daí ela é cadeia aberta. Então, essas duas que você está vendo aqui, ó, elas são cadeias abertas, tá? Ou também conhecida como alifática. Eu vou riscar aqui para separar, porque são 2 casos, né? Ficou muito amontoado. Mas então, essa da esquerda é aberta.
Ela é uma cadeia ramificada. Por que ela é uma cadeia ramificada? A cadeia ramificada, ela acontece quando você tem mais de um caminho de carbonos. Ó, você está vindo aqui, ó, você pode descer, mas você pode ir reto. Então, você não tem somente um caminho de carbonos, você tem mais de um caminho de carbonos. Sempre que você tiver mais de um caminho de carbonos, a cadeia é ramificada. Ok? A cadeia também é insaturada. Por que a cadeia é insaturada? Porque ela tem uma insaturação entre carbonos. O que é uma insaturação? Uma dupla ou uma tripla. Saturada só tem simples. Insaturada vai ter dupla entre carbonos. E ela vai ser homogênea. Por que ela vai ser homogênea? Para ser heterogênea, você tem que ter um átomo diferente de carbono no meio dos carbonos. E essa aqui é homogênea, porque ela não tem um átomo diferente. Tá? Então, assim, ó, se tivesse aqui ó, um nitrogênio aqui, ó, no meio, um N, tivesse um N aqui, aí ela seria heterogênea. Como tu tem um caminho de carbonos sem átomos diferentes entre os carbonos, ela vai ser homogênea, tá bom? Então, repetindo, ela é aberta, porque ela não é uma figura geométrica. Ela é ramificada, porque ela tem dois caminhos de carbonos, tá aqui ramificada, dois caminhos de carbonos. Ela é insaturada, porque ela tem uma ligação dupla entre carbonos, poderia ser uma tripla entre carbonos. Para que ela fosse saturada, teria que ter só simples. E ela é homogênea, porque entre os carbonos você não tem nenhum átomo diferente de carbono. Tá? Vamos à classificação da cadeia da direita. Ela é aberta também, só que ela vai ser ramificada ou normal? Normal. Por que normal? Porque ela só tem um caminho de carbonos, ó. Essa aqui você pega, você não vai, ó, você só tem um caminho para fazer. Essa aqui é ramificada, porque tem dois caminhos, ó. Ramificada porque tem dois caminhos. E essa aqui é normal, só tem um caminho. Ok? Ela é saturada ou insaturada? Ela vai ser saturada. Por que ela vai ser saturada? Ela é saturada porque só tem simples entre os carbonos. Então, ela é saturada porque só tem simples. E ela é heterogênea. Esta é heterogênea. Por que ela é heterogênea? Porque entre os carbonos você tem um átomo que é diferente de carbono. Sempre que tiver um átomo diferente de carbono, que nesse caso é o oxigênio, no meio de dois carbonos ela é heterogênea. Tá? Então, bem importante saber isso aí. Beleza, né, gurizada? Show de bola! Aí nós vamos para a cadeia fechada, que você tem dois exemplos de cadeia fechada. Tá? Quando tiver esse anel, ela é aromática. Quando não tiver ali o anel, ela é alicíclica, tá? Aqui pode aparecer o anel ou pode aparecer assim também, ó, com duplas alternadas. Então, é uma dupla, uma simples, uma dupla, uma simples, uma dupla. Pode aparecer assim também. Claro que ela não aparece o lado de fora do anel, tá? Eu botei o lado de fora do anel, ela aparece o lado de dentro do anel. Aparece assim, ó. Uma dupla, uma simples, uma dupla, uma simples, uma dupla. Então, são duplas juntas ou duplas alternadas? Elas são duplas o quê? Alternadas. É isso? Então, esta aqui é aromática, tá, gurizada? Então, essa aqui é aromática. E esta aqui é alicíclica. Alicíclica. Então, as duas são fechadas. Só que a fechada, que não é aromática, alicíclica, é alicíclica, não é acíclica, é alicíclica. E essa aqui é aromática, tá? Vamos classificar essa da esquerda aqui, então. Ela é fechada, né? Ela é cíclica, óbvio. Ela é alicíclica, porque ela não é aromática. Ela é ramificada. Por que ela é ramificada? Porque ela tem esse carboninho aqui, ó. Se não tivesse esse carboninho aqui, ela tivesse só esses 4 carbonos aqui, ela seria normal. Essa aqui é a ramificação da fechada. Ela vai ser saturada, porque ela não tem dupla, ela só tem simples, ó, não tem nenhuma ligação dupla aqui. Então, ela é saturada. E ela é homogênea. Tá? Ela é homogênea. Esse termo homocíclica é para dizer que ela é homogênea e fechada. Se ela fosse homoacíclica, ela seria homogênea e aberta, tá bom? Então, homocíclica é um termo para denominar que ela é homogênea e fechada. Ela está falando duas coisas na mesma coisa, né? Na verdade, que foi redundante. Eu já falei que ela era cíclica. Então, não precisava dizer homocíclica, né?
Poderia aparecer, ou não aparecer isso aqui, ó. Podia não aparecer isso aqui, e aparecer só a palavra homocíclica. Eu saberia que ela é homogênea e fechada. Entendeu? Mas não tem problema. Tá? Não está errado. Ou eu poderia colocar fechada ou cíclica e só homogênea aqui embaixo. Bom, e a aromática? Essa aí é aromática, obviamente. Tá? Só que ela é uma aromática mononucleada, que só tem um anel aromático. Né? E, obviamente, ela é ramificada, porque ela tem aquele CH3 ali, né? Ela é ramificada porque ela tem aquele CH3. Vamos ver aqui se tem alguém mandando recado e tal, aquela coisa toda, né? Vamos ver. Não, tudo ok aqui. Tá? Então, gurizada, ela é fechada, né? Aromática, ramificada e mononuclear, porque ela só tem um anel aromático. Muito bem. Tá? Então, aí finaliza a aula de número 2. Depois vem a nomenclatura orgânica, que seria a aula número 3, que é aquela aula que ficou gravada. E aí o nome de um composto orgânico, ele, na verdade, ele tem sempre 3 partes, o prefixo, o infixo e o sufixo. O prefixo é a parte da esquerda do composto, tá? E ele vai indicar quantos carbonos tem esta substância. Então, se o nome de uma substância começar com met, é porque a substância tem apenas um carbono. Et, esta substância tem 2 carbonos. Prop, esta substância tem 3 carbonos. But, esta substância tem 4. Pent, esta substância tem 5 carbonos. E ex, esta substância tem um total de 6 carbonos. Então, o início do nome é assim. Por exemplo, que nem o meu nome, né? Meu nome é Leandro. Ó, tem lá, Leandro. Tem um significado aqui, né? Ó, Leandro. Então, o Le é o início do nome, né? O meu só tem 2 partes, tá? O Le, ele significa o. O. Tá? O. E o andro vem do grego andros, que significa sexo masculino, né? Tem lá, né? Androceu, gineceu, né? Então seria, sei lá, né? O homem, o macho, sei lá o que é isso aqui, né? Mas é algo assim, o homem, né? Também pode ser. Beleza? Então, esse é o significado do meu nome, né? E cada nome tem um significado. E aqui na química orgânica, o início do nome tem um significado, sim. Então, met é 1 carbono, et é 2, prop 3, but 4, pent 5, ex 6, ept 7, aí vai embora. E aí tem o meio do nome, que é o infixo, que é a parte do meio do nome. Então, se tiver ligação simples, vai estar an. Se tiver dupla, vai ser en. Se tiver tripla, vai ser in. E se tiver 2 duplas, vai ser dn. Então, o meio do nome é este aí, ó. Depois tem o sufixo. Esse aqui nós vamos usar pouco por enquanto, porque nós vamos falar em o. Qualquer nome que terminar em o é um hidrocarboneto. O que é um hidrocarboneto? Hidrocarboneto é uma substância que só tem carbono e hidrogênio. Então, o que é um hidrocarboneto? Uma substância que só tem carbono e hidrogênio. Agora, se o nome terminar em ol, ele é um álcool. Se o nome terminar em al, ele é um aldeído. Se o nome terminar em ona, é uma acetona, né? Acetona, de passar nas unhas, né? Para tirar o esmalte. E ácido vai terminar em oico. Então é isso. O início do nome indica o número de carbonos, o meio do nome indica o tipo de ligação e o final do nome indica a função orgânica que esse cara pertence. Ok? E é isso, tá? Essa partezinha aqui. Vou lá interromper um pouquinho a gravação. Beleza, então, né, pessoal? Então, nós vamos resolver aqui a questão 15, referente à revisão que a gente fez agora, tá? Então, na questão 15, ele diz o seguinte: qual o valor dos ângulos assinalados com 1 e 2 na molécula do isobutano abaixo representada? Então, ele até não colocou, ele colocou, mas acho que se apagou aqui, não sei. Mas vamos imaginar que esse aqui seja o ângulo 1, tá? Esse aqui é o ângulo 1. E esse aqui seja o ângulo 2. Pessoal, o que nós temos que ver aqui é o seguinte: olhando pelo desenho, parece que o ângulo 1 é 90 graus, né? Vejam pelo desenho, parece que é 90 graus. E parece que o ângulo 2 é 180 graus. E aí o cara olhou o desenho, ângulo 1 igual a 90, ângulo 1 igual a 90 e ângulo 2 igual a 180. Aí o cara vai lá e marca na letra A. Beleza, acertei. Não, errou. Não é essa a resposta, não. Tá? Não vai pelo desenho. Tá? Não dá para ir pelo desenho. Pessoal, o que acontece aqui é o seguinte: o que interessa para nós aqui
é a hibridização. Se você olhar, todos os átomos dessa cadeia, todos, todos os carbonos, todos que eu circulei em amarelo ali, ó, todos têm somente ligações simples. Se todos têm somente ligações simples, todos são hibridização sp3. Todos. Então, qualquer ângulo que eu tiver de ligação aqui vai ser o ângulo da hibridização sp3. E qual é o ângulo da hibridização sp3? 109 graus e 28 minutos. 109 graus e 28 minutos. Então, ó, esse negocinho parece a boquinha do jacaré, que é ângulo. Ó. Ângulo 1 igual a ângulo 2, que é igual a 90? Não. Então, letra A não é. Letra B não é. Letra C, ângulo 1 é igual a ângulo 2, que é igual a 109 graus. Ó, esse aqui. Porque todos têm hibridização sp3, porque todos os carbonos só têm ligações simples. Letra D não é, porque 120 é característico de sp2. E letra E não é, porque é característico de 180. Então, a resposta é letra C. Ângulo 1 igual a ângulo 2, que é igual a 109 graus e 28 minutos. Porque como todos os carbonos têm hibridização sp3, o ângulo é esse. Beleza.